E a gente prossegue. Não parece Doutor brincadeira. Ives, vamos lá. Nós somos Mas olha, mais eu fortes vou do que ser a o mais tecnologia. rápido possível, só para concluir a sua pergunta. Então, bom. Na verdade, isto, a partir desse momento, eles passaram a decidir sobre uma série de assuntos, passaram a ser legisladores positivos. Mais do que isso, quando eu interpretei durante 30 anos o quinto volume dos Comentários da Constituição, o 142 declara que, porque o título quarto faz menção à organização dos poderes, mas o título quinto tem o seguinte título: da defesa das instituições democráticas e do Estado de Direito. No 142 diz que isso foi discutido, o Ney Prado, eu estava lá, o Saulo Ramos, eu discuti com o Saulo muito esse 142, que ele teve influência, e o que foi colocado? Colocado que a função das Forças Armadas é a defesa da pátria, defesa das instituições e, por solicitação de qualquer dos poderes, repor a lei à ordem. Eu dou aula na Escola de Montes do Exército há 32 anos, sempre interpretei, desde 1990, que a solicitação feita nunca é para romper a ordem, mas para repor a ordem. E naquele ponto específico foi violado, se um dos poderes pedir. E se for o executivo, o presidente não pode comandar as Forças Armadas. Tem que ser os comandantes, porque ele é parte do conflito. Essas são as aulas que eu sempre dei. E que escrevi em livros, em palestras, etc. Bem, o ano passado, quando eu dei exatamente essa interpretação, eu disse, é golpista. Mas golpista por quê? Eu disse, é para repor a lei. Uma vez eu dei uma palestra no alto comando do Exército, só para os 17 generais do Exército, e me responde, qual é então a diferença entre 64 e a sua interpretação, professor? É muito simples, 64 os outros romperam a ordem. E aqui o senhor só pode intervir para repor a ordem. É algo completamente diferente. Isso agora está muito claro, entende? Pois bem, eles vieram porque quem pode interpretar somos nós. Aí eu perguntei o seguinte, se eles são o único que pode interpretar, onde está o 49, inciso 11, que diz cabe ao Poder Legislativo zelar, quer dizer, proteger-se contra a invasão de outros poderes na sua competência. Se o Poder Judiciário invadir a competência do Legislativo, o Legislativo disser, eu tenho que zelar, eu tenho que recorrer ao senhor que me invadiu, e o senhor vai reconhecer que não invadiu, é evidente que o reconhecimento dessa invasão não pode ser pelo próprio poder invasor. Se eu peço para um país que me invade, dizendo o seguinte, o senhor não poderia invadir pelo tratado, pela ONU, ele vai deixar de invadir? Então, o Luiz Roberto Barroso, que é meu amigo, tem um livro escrito com ele, tem uma grande admiração por ele. Trabalhamos juntos na Comissão do Senado de 2012, quando ele era advogado, entende? Aquela comissão dos 13 que o Sarney tinha criado. Entende? Ele diz, não, nós é que temos que interpretar. Então, eu invado a competência e eu interpreto se eu invadi ou não invadi a competência. É evidente que... E o reposição, que está no 142, que foi discutido, porque ele não participou dos debates constituintes. Participei de diversas audiências, estive em contato direto com os próprios constituintes. É evidente que a reposição teria que ser pelo próprio poder, se ele que tem que zelar. Quem tem que zelar é o Poder Legislativo, não é o Poder Judiciário que tem que zelar pela competência do poder. E, para mim, só há um instrumento para isso, que é o decreto legislativo. No 59, tem as 7 hipóteses de atuação do Poder Legislativo, e essa hipótese só pode ser do Poder Legislativo. Um decreto legislativo invadiu competência naquele ponto concreto de invasão de competência. E se por acaso houver um conflito entre o Judiciário, que invadiu, e o Legislativo, que fez o decreto que o Judiciário não quer aceitar, daí só para este ponto é que pode entrar as Forças Armadas para dizer, não, aqui nesse caso, e se o conflito for com o Poder Executivo, não poderia entrar, foi o que eu disse no ano passado. Escreveram um livro na Ordem dos Advogados, entende? Dizendo que é um absurdo, que só o Poder Judiciário pode decidir. E eu, com todo o respeito que tenho,
o senhor é juiz federal. Eu participei de 2 bancas examinadoras para juiz federal, do primeiro concurso e do 11º concurso. O senhor não sei qual é o concurso que foi o seu. Eu comecei na 5ª região, depois me transferi. Eu trabalhava no Nordeste, fui lotado em Natal, depois que vim para cá. Ah, e não fez aqui em São Paulo. Não. Mas eu fiz pelo TRCF da 3ª região. Sim. Eu sei perfeitamente, eu sempre brinco que é mais fácil ser doutor na maior universidade, mais difícil universidade do Brasil do que ser juiz federal. Porque tem mais de 5.000 candidatos em São Paulo para aprovar num primeiro concurso 19, no segundo 21 magistrados. Eu tinha pena dos candidatos do Eduardo Conto, porque o exame oral eram para 4 e começava às 2 horas e até meia-noite, 2h30 para cada um. Cada um de nós examinávamos meia hora. Eu dizia para o presidente da banca, o Paulo, o candidato que entra às 10h30, que está preso desde as 2 horas, para entrar às 10h30 da noite e começar a responder um massacre de 5 examinadores, eu entrava como professor, não é? Convidado como professor para a banca examinadora. Esse cidadão entra com uma adrenalina, com uma descarga emocional. Nós temos que pensar um pouco em fazer com que ele entre com condições de poder responder, porque é difícil no concurso. Agora, para ser ministro do Supremo, embora sejam muito bons os ministros, é o presidente que escolhe, ele escolhe quem ele quiser. A proposta que eu fiz na Constituinte, nem o Bernardo, nem o Sidney Sanches, nem o Ulisses, ninguém aceitou, que eu queria que a ordem indicasse 6 nomes, o Ministério Público, o Estadual 3, o Federal 3, e os 3 tribunais, cada um 2, 6. O presidente receberia 16, 18 nomes, e daí escolheria um, mas indicado pelos operadores de direito e pelos seus órgãos máximos. Mas isso não foi aceito, né? Continua o mesmo sistema que foi adotado assim que foi programado a República. Então, o que eu acho é o seguinte: para mim, como intérprete da Constituição, com quem participou de assessoria, de debates, de escritos, comentei a Constituição com o Celso em 12.000 volumes, eu entendo que cabe ao Legislativo zelar, e quando se fala zelar pela sua competência perante os outros normativos, perante os outros poderes, que ele pode usar o decreto legislativo. Senão, eu teria um dispositivo inútil na Constituição para discussão acadêmica, para discutirmos em tertúlias, enfim, entre intelectuais, mas sem eficácia. Porque se ele não pode ele zelar, e tem que depender do poder invasor, que é que vai dizer se ele pode ou não pode zelar, evidentemente que esse dispositivo é inútil. Então, a interpretação que eu dou, SMJ, juiz, é que o decreto legislativo é um instrumento para isso. E acho que, com todo o respeito, com todas as devidas vênias, com toda a admiração que eu tenho pelos ministros, com toda a amizade que eu tenho com muitos ministros que lá estão na Suprema, com meus confrades de muitas academias, e muitos deles são confrades de academia de direito constitucional, de letra jurídica, internacional de direito, etc., entende? Eu acho que data máxima baiana, eles não têm razão. Catarina de Sena foi uma santa extraordinária na Igreja Católica, do Eduardo Costa, e ela enfrentava os cardeais da época. E aí ficou uma frase famosa da Catarina de Sena, e ela chega para os cardeais e diz: Vossas Eminências cometem eminentíssimos erros. E às vezes eu tenho vontade de dizer: Vossas Excelências cometem excelentíssimos erros. A impressão que eu tenho, eu não sei se o senhor concorda, doutor Ives, eu acho que a Assembleia Nacional Constituinte, ao seu tempo, vindo do trauma do regime militar e mais acostumada às usurpações de competência legislativa pelo Poder Executivo, instituiu no inciso 5º do artigo 49 a sustabilidade de atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Talvez, se a Assembleia Constituinte ocorresse hoje,
acredito eu, que ela provavelmente esquematizaria um dispositivo nesses termos ou em termos parecidos destinados às usurpações judiciais. Veja o seguinte, esse é o argumento do inciso 5º, é que muitas vezes eles utilizam, dizendo o seguinte, não, a única coisa que eles podem é soltar do executivo por causa do inciso 5º. Então eu pergunto, então por que a razão do inciso 11 Sim. em relação ao Poder Judiciário? Agora, o sustar, que lá está, eles não dão um instrumento no 5º, o senhor lê. Entende? O que eu estou é utilizando um instrumento possível para não se tornar um artigo inútil. Entende? A Constituição da doutrina constitucional, primeiro ano de direito constitucional, o ano de direito constitucional, a faculdade só tem um ano para direito constitucional. Não pode haver palavras inúteis na Constituição, todas elas têm que ter um sentido, têm que ser interpretadas. Não pode ter um dispositivo rigorosamente inútil. Se ele fala em outros poderes, só há 2 poderes, de um tem a regulação lá e do outro não tem o poder, eu tenho que procurar no arsenal, trazer lá, qual é o arsenal que tem. E é interessante, há na Comissão de Constituição e Justiça uma proposta, ou que está sendo apresentada uma proposta, para a regulação do decreto legislativo com esse poder em relação a uma invasão do poder judiciário, o decreto legislativo poder ser um projeto, porque se nós analisarmos, há um dado interessante. O processo legislativo na Constituição vai do artigo 59 a 69. 59 elenca, o 60 emenda constitucional, depois vê as competências da União, que é a lei que pode vir da União, 62 medidas provisórias, e você tem toda a parte do poder da legislação ordinária, depois lei delegada, entende o que representa. Nós não temos uma regulação constitucional do decreto legislativo, apenas isso, decreto legislativo, e não tem como há para a lei ordinária, regime de urgência, medida provisória, emendas constitucionais. Ora, essa regulação de lei, de decreto legislativo, não é como está agora, quer dizer, mais ampla, significando que é um instrumento para aplicação do artigo 49, inciso 11, conversando com deputados, etc., há deputados que estão apresentando uma proposta para... Porque tentaram a CPI da toga, que, aliás, também conversando com eles, eu digo o seguinte, não é atacando os ministros que é a solução. Eu, normalmente, só deve ter visto, Sr. Eduardo, eu sempre ataco ideias. Eu sou incapaz de atacar pessoas. As pessoas têm ideias diferentes. Por exemplo, todos os ataques que eu recebi por causa da SEG 42, eu não respondi a ninguém. Entende? Porque eu gosto das pessoas que lá estão do outro lado. Eles têm todo o direito de dizer o que bem pensam. Há uma escritora, filósofa, etc., russa, que morou nos Estados Unidos, chamada Ayn Rand. Ela escreveu um livro chamado A Nascente. E tem um arquiteto nesse livro que, enfim, é genial. No meu caso, evidentemente, eu sou medíocre, mas nesse caso. E todos os outros arquitetos medíocres fazem tudo para derrotá-lo. Ele nunca dá atenção, e mesmo quando conseguem projetos que deviam ser deles e que tiram, cada um tem a sua opinião, faz o que bem entender, entende? Eu tenho a minha, eu faço o meu, eu estou contente de ser o que eu sou. E, na prática, eu também não me importo, quer dizer, não respondi a nenhuma das críticas, porque eu acho que os outros têm o direito de pensar como quiserem. Eu penso diferentemente e acho que estão errados, entende? E eles acham que eles estão certos e têm todo o direito de pensar que eles estão certos. Então, eu nunca ataco pessoas, eu ataco ideias. Agora, dentro dessa linha, eu estou absolutamente convencido, do ponto de vista exclusivamente constitucional, se eu tenho um dispositivo na Constituição que dá ao Legislativo o direito de não permitir a invasão do Poder Judiciário na sua competência normativa, ele tem que ter eficácia. Que se não tiver eficácia, dizer, não, o senhor tem que pedir ao Poder Judiciário para saber se ele invadiu ou não invadiu competência, ele não está zelando de nada. Ele está sendo apenas um peticionário sem maior
O inciso influência, né? 5º seria uma regra mais específica, o inciso 11, a regra mais genérica. É genérico, mas de qualquer forma é a regra que me parece mais adequada nesse caso de invasão. E, por outro lado, eu estou convencido que tem havido inúmeras invasões, mas inúmeras invasões. Aliás, não sou eu que digo, meu queridíssimo amigo Luiz Roberto Barroso, com quem eu tenho livros escritos, enfim, que eu considero um constitucionalista excepcional, quando ele diz que cabe ao Poder Judiciário empurrar, não melhor, empurrar o futuro, corrigindo os rumos do Executivo. Entende? É evidente, não cabe. Não cabe, por exemplo, quando diz o presidente pode indultar fulano e não pode indultar ciclano, quando era Michel Temer o presidente. Ora, se o artigo 84 é competência absoluta, ele pode indultar quem ele quiser. A competência é exclusiva dele. Não cabe uma que diz, olha, esse daqui, como fez a Operação Lava Jato, não pode entrar. Entende? Pô, não está isso. Se o 84 está competência exclusiva do presidente, nenhuma o legislativo e o judiciário, como é que pode entrar? Então, é isto, é a minha grande divergência com o Supremo, não é do conhecimento, não é do valor, não é da qualidade dos ministros. É quando eles invadem competência. Porque aí eu participei de debates, eu fui levado para audiências públicas. Houve audiências públicas que eu fiquei sozinho, das 10 da manhã até as 4 da tarde, na reforma tributária. Entende? Contato direto. Até hoje, eu presido o Conselho Superior de Direito e Comércio, e um dos meus conselheiros, que só a partir do ano passado, por causa da Covid, não compareceu mais, nem as reuniões Zoom, aliás, a esposa não está bem, é o Bernardo Cabral. Ele foi o relator da Constituinte, uma vez ele me contava o seguinte, Ives, eu recebi, num determinado momento, das diversas comissões, quando foi formado o Grupo Centrão, para criar a Comissão Centrão, eram 2.500 artigos na Constituição, reduzir para 250. Daí o Nelson disse, não, mas, por exemplo, o artigo 5º tem 77 incisos. Mesmo assim, considerando incisos, parágrafos, etc., nunca 2.500. O trabalho de negociação do Bernardo foi impressionante. Eu participei desses contatos. Nenhum dos ministros Supremos participou. Todos eles vieram depois. São grandes ministros, não sabem o quê. Foram esses que foram eleitos pelo povo, doutor Eduardo. A Assembleia Nacional Constituinte foi constituída, todo o povo sabendo que estavam votando em constituintes. Quem é que presidiu o início da Assembleia Nacional Constituinte? O ministro Moreira Alves, o único brasileiro que presidiu 4 poderes. Durante 2 dias, ele presidiu a Assembleia Nacional Constituinte. Durante 2 dias, presidiu o Legislativo. Presidiu a República substituindo o Sarney. E presidiu a Suprema Corte. O único homem na história do Brasil que vai ter presidido 4 poderes. Foi ele que instalou. O povo é que elegeu, não foi o povo que elegeu o Supremo. Então, esta foi a vontade que eles puseram lá. Discutiram 20 meses, ouvindo toda a sociedade. Durante os primeiros 3 meses, só ouviram especialistas, porque muitos deles não tinham sequer noção de como é que se fazia uma Constituição. Entende? E agora, os constituintes novos, eleitos por um homem só, com todo o valor, com todo o mérito, mas não foi isso. O artigo 1º, todo poder emana do povo, legislativo e executivo. Artigo 2º, os poderes têm que ser harmônicos e independentes. A independência representa cada um com as suas atribuições bem definidas, 49 a 69, legislativo, 76 a 91, o executivo, 92 a 126, o judiciário, o Ministério Público até 130, de 131 a 135 a advocacia. Quer dizer, aí todas as atribuições estão aí, não podem sair dela. Entende? E é isso como um velho advogado de 86 anos,
entende, que cada vez me considero mais provinciano quando ouço os iluminados brasileiros, entende? Mas vou provinciano, portanto, eu não consigo ler de outra forma. Ou eu desaprendi a leitura de textos constitucionais, entende? Ou alguma coisa de diferente aconteceu no direito do Brasil. Só Essa é para a minha esclarecer, perspectiva. só para esclarecer rapidamente o nosso público, professor, que a gente tem um público heterogêneo, nós temos desde pós-doutores até graduandos. O decreto legislativo tem quórum de aprovação de lei ordinária federal, maioria simples, e não se submete nem à sanção nem a veto presidencial. Portanto, esse quórum de aprovação do decreto que sustaria ato usurpativo do Poder Judiciário independeria do grau de usurpação. Se o Supremo, por exemplo, usurpasse função reformadora da Constituição ou usurpasse função legislativa ordinária, tanto se nos dá, porque, afinal de contas, o poder usurpador não pode se beneficiar da própria usurpação exigindo quóruns privilegiados para sustarem a iniquidade do seu próprio ato, não é? Simplesmente Exatamente. maioria simples. Maioria simples. E, aliás, sem sanção nenhuma, porque o decreto é legislativo, não é? Entende? Poderíamos usar, por exemplo, para É a interpretação que eu tenho dado, entende? E aqui me parece... Porque eu parto do seguinte, se a lei não pode ser inútil, se não pode haver dispositivo inútil na Constituição, eu tenho que ter um instrumento para dar eficácia a esse dispositivo. E no elenco de sustação, o legislativo só pode trabalhar com 7 hipóteses constitucionais, não é? Que é um dispositivo constitucional, teria que ter uma hipótese de veiculação constitucional para garantir a eficácia do inciso 11. Entende? Eu só vejo o decreto legislativo. Entende? Que, aliás, o regimento interno é o instrumento legislativo porque o previsto regimento para sustar. interno é apenas algo para a forma de processar internamente. Sim. Por exemplo, o regimento interno eu não preciso ter na Constituição, porque é como a casa atua, né? Não é aquilo que tem uma eficácia extra-Congresso. Sim. O regimento interno vale intra-Congresso, interna corporis, mas não para efeitos como esse de bloquear a invasão de competência de atribuições legislativas. Né? Mas o Congresso já vem se utilizando do decreto legislativo para assustar atos exorbitantes do Poder Executivo. Então, por um paralelismo... Sim, mas eles utilizam isso com base no 5, no inciso 5. Entende? E agora, eles dizem, o inciso 11 tem tratamento diferente. O meu problema é o seguinte, eu tenho que dar uma eficácia. Toda a questão que eu me coloquei desde o início, quando interpretei esse dispositivo, é o seguinte: como dar eficácia ao inciso 11? Se eu não tenho instrumento nenhum para dar eficácia, e quem vai dar eficácia ao Poder Judiciário, ele não pode sustar nada do Poder Judiciário em nível de invasão. Eu tenho um poder que foi excluído por falta de instrumento. Agora, eu tenho instrumentos que não foram explicitados, que é o decreto legislativo. Ora, se eu tenho instrumentos que não foram explicitados, por que não utilizar esse instrumento, que é o único que pode ser de uso pelo Poder Legislativo, e não na dependência de que o Poder Invasor concorde ou não de que invasou a competência de um poder que se sentiu invadido. Então, é algo que é um problema de lógica cartesiana, entende? Eu não estou fazendo nada de elucubração, nada de interpretação, é uma lógica elementar, cartesiana, simples, entende? Em que, se eles disserem, não é isso, quem é que diz, não, isso como o Luiz Roberto disse no Roda Viva, não, cabe a nós decidir. Eu nunca vi decidir em causa própria, pro bono sua, não é? Entende? Pro domo sua, entende? Os crimes de transfobia e homofobia instituídos na ADO 26 e no mandado de injunção 4733 poderiam, por exemplo, ser sustados por decreto legislativo. Poderia ser sustado. Não é? Quer dizer, na verdade, é interessante, nessa decisão, no sessão, semana seguinte
o professor Ricardo Lewandowski, o ministro, que é meu amigo também, temos livros escritos juntos, eu gosto muito, um belíssimo funcionalista, estou titular do Federal do Estado, ele foi falar no meu conselho, no Conselho Superior de Direito e Comércio. E ele disse que era para ser 6-4, mas é que se proporia, na verdade, ele disse no conselho isso, e que eles estavam propondo, na verdade, estava o Bernardo Cabral, ao contrário, nessa sessão que eles teve, o Bernardo estava também, e o Bernardo disse, não, não foi isso que nós discutimos, não foi isso. Na Constituinte nós fizemos homem e mulher porque queríamos, eu estava lá, eu fui relator da Constituinte, da Constituição. Então ele disse, não, mas é que daí houve um acordo de os 10 votarem a favor, e em vez de falar em casamento, se falaria só em união estável. E não era o casamento é que o Estatuto faz para transformar em casamento, o casamento é que construía a família 226. Mas eu disse, nós temos intimidade, me chama de Ilha, me chama de Ricardo. Eu disse, mas Ricardo, veja o seguinte, se o parágrafo terceiro declara que a união estável entre uma mulher e tal, o Estatuto fará para transformar em casamento, no momento que eu admito a união estável, estou admitindo automaticamente casamento. Tem que facilitar a conversão, né? Não, mas no meu voto, eu fiz questão de relatar todos os debates, e realmente ele relatou, como na Constituinte, por que eles puseram homem e mulher. Eles, mais uma razão para que não houvesse, porque o Peluso, que também era contra, votou a favor. Então, aquilo que ia ser 6-4, transformou-se em 10-0. Foi a exposição que ele fez naquela ocasião, entende, no Senado, quando o Bernardo Cabral se expôs naquela reunião do Conselho, que o que eles discutiram lá era que tinha que ser homem e mulher o casamento, e que, na verdade, foi essa a razão fundamental de explicitar, porque não queriam pôr, daí o Bernardo até contou isso, que não queriam pôr homem e mulher. E eles exigiram que fosse uma mulher para não haver dúvida do casamento se poder, sem nenhum preconceito contra homossexuais, apenas um problema de discussão constitucional, para que não houvesse nenhuma dúvida. Enfim, esta posição sobre o 49, inciso 11, às vezes eu tenho a impressão que, como eu estou com 86 anos e 63 anos de advocacia, todo mundo diz, não, isso é conservador, é velho, ultrapassado, é constitucionalismo, nós temos o neoconstitucionalismo, o consequencialismo, são doutrinas novas. Eu entendo que em direito constitucional não pode haver doutrinas novas, quer dizer, a Constituição é a base, aquilo que o povo quis colocar na Constituição não depende de outros, tem que ser aquilo. Se quiser que mude, mude por outros representantes do povo, mas não por pessoas fora daquele poder eleito do povo para fazer isso. E na nossa Constituição, quem pode mudar a Constituição exclusivamente são os representantes do povo. Se eu não gosto daqueles representantes, e há quanta coisa que eu não gosto, eu brincava, inclusive. Eu achei excelente ter colocado sob a proteção de Deus. Entende? Agora, na verdade, eu até brinquei nos comentários. Os militares puderam, invocando Deus, sob a invocação de Deus, não é? Que é a emenda constitucional número 1, e eu disse o seguinte, na verdade, eles foram muito mais humildes, porque eles não sabiam se Deus estaria de acordo com tudo aquilo que estava sendo colocado na Constituição. Os nossos não, fizeram a votação e disseram que tudo era feito sob a proteção de Deus, quer dizer, foram muito mais petulantes, não fizeram a presença. Eu acho ótimo para mostrar que o Estado laico não é um Estado ateu, como eles estão. Muita gente defende, não, quem tem valores religiosos não tem que apresentar nada em política, quem acredita em Deus está levando os seus conceitos religiosos para. E o Estado é laico, não pode admitir, o que representaria que nós teríamos um Estado ateu de muito pouca gente no Brasil, e todos que acreditam em Deus não poderiam ter opiniões políticas aqui. Eu achei ótimo. Mas também representou uma votação com um pouco de arrogância dos constituintes que impuseram. São coisas, mas foi escrito pelo povo, foi isso que eles puseram, foi isso que eles votaram, não é? Então, eu entendo que Constituição não pode ser mudada pelo Poder Judiciário. Constituição não é neoconstitucionalismo, consequencialismo, os
fins justificam os meios, porque o consequencialismo é isso, os fins justificando os meios. Nós temos que respeitar o que é harmonia e independência dos poderes, cada um tem atribuições bem definidas, e se não estamos contentes com isso, se mude nas próximas eleições, se elejam, porque os constituintes derivados são todos os congressistas eleitos em cada mandato. Não é? Enfim, não sei o que os seus ouvintes vão pensar desse velho dinossauro falando sobre direito, mas é o que eu penso, entende? E é isso que eu não vou mudar depois de velho. Você sabe que eu conversei, depois que eu vi a entrevista que o senhor fez com o deputado Roberto Jefferson, eu levei esse seu entendimento a grupo de jovens juristas, todos muito talentosos, e todos ficaram absolutamente sem resposta. Então, antes de fazer essa entrevista, eu fiz uma pequena testagem. Eu submeti a sua tese a algumas tentativas de falseabilidade e as falseabilidades foram nenhuma. E um grupo espesso de juristas talentosos, todos com mestrado e doutorado. Então, eu reafirmo ao senhor que a tese não é dinossáurica, muito pelo contrário. E foi justamente pela sua consistência que eu tomei a iniciativa e a ousadia de tomar o seu tempo. Já estamos na prorrogação, o senhor já está... Já chegamos... Mas, olha, foi um privilégio estar com um amigo, creia. Foi uma grande alegria. A honra foi toda minha. Peço desculpas pelos entreveros tecnológicos que refogem ao meu controle e ao controle do senhor, enfim. Agradeço, doutor Ives, emocionado, falo por mim, falo pelos meus pais. Quem não assistiu ao começo não pôde testemunhar o enfronhamento que o professor Ives tem nas minhas escolhas pessoais. E fico muito feliz em encontrar o senhor, firme, forte, corado, litigante, empolgado, como sempre foi, na defesa das suas ideias. Muito obrigado, doutor Ives, pelo seu carinho, pela sua atenção. Agradeço a todos que nos ouviram com denodo, enfim. E até uma próxima oportunidade, se possível, pessoalmente, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Doutor, um abraço. Bom fim de dia.